Olá, bem-vindos à sexta parte do mini curso sobre a calculadora HP12C. Nesta parte, neste vídeo, trataremos de séries de fluxos de caixa, ponto de equilíbrio no caso de investimentos e estimativa de número de períodos para operações de empréstimos. Então, para um primeiro exemplo de um empréstimo concedido no valor de R$100 para um colega de aula seu, visando ser recebido em 5 parcelas mensais iguais e consecutivas. Considerando a taxa de juros contratada de 2% ao mês, obtenha o valor das prestações. Então, usando o modelo da anuidade ordinária, nós chegamos no valor da prestação igual a R$21,2158. Esse é o cálculo que a calculadora financeira HP12C vai fazer com o uso dos recursos e das suas funções especificamente financeiras. Então, o desembolso de R$100 nós vamos informar como um desembolso inicial, o valor presente inicial desembolsado, 2 é a taxa de juros, 5 é o número de períodos, e pediremos então PMT, que é a abreviatura de Payment. Então, faremos 100 CHS PV, 2I, 5N PMT, 21,2158. Podemos conferir para ver se o valor presente dessas 5 parcelas dá igual a 100, fazendo a seguinte conferência. F clear fin, F XY, aí você mantém o valor de 21,2158 no visor, pressiona em PMT, 2I, 5N, PV, dá o valor de R$100, que é o valor presente desta operação. Exemplo 2. Você faz um empréstimo com uma pessoa que lhe concede R$1.000 para você pagar em prestações mensais de R$100 a uma taxa de 1% ao mês. Quantos pagamentos serão necessários e o valor a pagar, talvez com o complemento da última prestação ou uma prestação extra, para quitar o empréstimo? Note então que se a taxa de juros fosse zero, você quitaria esse empréstimo em 10 prestações mensais de R$100. Mas, como existe uma taxa de juros diferente de zero, 1% ao mês, as 10 prestações de R$100 não quitam o empréstimo de 1.000. Então, deverá haver aí um complemento de uma prestação, no caso da última prestação, ou uma prestação extra para quitar o empréstimo. Aqui nós faremos uma verificação sobre a função N da calculadora, a função que calcula o número de períodos. Então, zere a memória com FCLX para procedermos ao cálculo. Note lá em cima, vamos informar taxa de juros, 1I, 1.000 PV, que é o valor recebido, 100 CHS PMT. Vamos programar GENT para fluxo de caixa postecipado e pedindo o número de períodos com N, vai dar 11 prestações. Vamos repetir esse cálculo. FCLX, então 1I, 1.000 PV, 100 CHS PMT, GENT, G8, N, 11 períodos, 11 prestações. Na verdade, por força de arredondamento, são 10 pagamentos inteiros de R$100, mais um pagamento fracionário. Por quê? Porque o valor presente de 11 parcelas de R$100, considerando a taxa de 1% ao mês, é R$1.036,76. Então, se você fizer essa conta, vai dar 1.036,76. Continuando, vamos fazer o seguinte. Se você pressionar FV,
você vai achar 41,0151, que é o que você pagaria a mais, pagando 11 prestações de R$100. Aí você resgata o valor da parcela com RCL PMT, que é 100, pressiona em mais, e aí você acha o valor que você pagaria na 11ª parcela, 58,98. Esse seria o valor a pagar na 11ª prestação, ou prestação extra de 58,98. Então, uma primeira possibilidade é você pagar 10 prestações de R$100 mais uma prestação extra de 58,98. E uma segunda possibilidade é você pagar 9 prestações de R$100 mais uma prestação de 158,40. E já vamos ver como que se faria isso aí. Para provar isso, vamos fazer esta estimativa aqui. Zero a memória com FCLX. Vamos pegar 100 GCFJ. 100 GPMT. No caso, CFJ é a função azul da tecla PMT. 10 GNJ, que é a função azul da tecla FV. Agora vamos informar a 11ª parcela de 58,98,488,001 GCFJ. 1I FNPV vai dar 1.000, que é o valor presente do empréstimo. Repetindo, vamos repetir a conta. Zero a memória com FCLX. Vamos provar que R$1.000 é o valor presente desse empréstimo, quitável em 10 parcelas iguais, mensais e consecutivas de R$100, e uma 11ª parcela de 58,98. Então, vamos fazer o seguinte. 100 GCFJ, o valor da parcela. 10 GNJ, o número de parcelas de R$100. Agora, ao informar esse número de 58,98,488,001 GCFJ, você informa uma 11ª parcela posterior, portanto, à 10ª de 100. 1I FNPV, que é 1.000. Então, o NPV desse empréstimo é 1.000. Uma outra maneira de fazer é FCLX, que é zerar a memória, é fazer com 9 parcelas de R$100 e a 10ª de 158,40. Então, vamos fazer 100 GCFJ, 9 GNJ, 158,40, 0,87, 130 GCFJ, 1I FNPV, 1.000. Então, tanto faz pagar um empréstimo com 10 parcelas de R$100 e uma 11ª de 58,98, ou 9 parcelas de R$100 e a 10ª de 158,40, você quita o empréstimo de R$1.000 contraído inicialmente. Então, se você fizer uma estimativa e a variável desejada for N, o número de períodos, tome cuidado com o resultado que o visor da calculadora lhe apresentar. No exemplo 3. Uma pessoa está interessada em realizar um investimento de longo prazo. O custo de aquisição e colocação em funcionamento do ativo desejado é 50.000 e daqui 5 anos espera-se que ele seja vendido por 5.000. Sabendo que o retorno mínimo exigido pelo investidor é dado pela taxa de desconto de 12% ao ano, qual o valor do fluxo de caixa anual mínimo, ou médio, líquido, a obter para o investidor ganhar 12% ao ano? É o chamado ponto de equilíbrio do projeto. Qual é o valor mínimo a gerar de caixa para que o investimento faça sentido
do ponto de vista econômico e financeiro. Então, zerando a memória com FCLX, fazemos GEND, G8, para programar a calculadora para fazer com fluxo de caixa postecipado, ou seja, pago ou recebido no fim de cada período, 50.000 CHS PV, 5N, 12I, 5.000 FV, PMT. 13.083,43794 é o caixa mínimo a gerar para a pessoa ganhar exatamente 12% ao ano nesse investimento. Desembolsando 50.000 inicialmente e vendendo 5 anos depois o ativo em questão por 5.000. Nesse caso, o valor presente líquido do investimento é zero. Sem limpar a memória, passemos para a seguinte análise. Se porventura o fluxo de caixa anual for de 15.000, qual a taxa de retorno trazida pelo investimento? Então aí você vai fazer 15.000 PMT e pressionar em I para obter a taxa de retorno do investimento de 17,2265. E se por acaso for 16.000 a entrada de caixa anual, qual o retorno? 16.000 PMT, pressione em I para achar 19,8764% ao ano de taxa de retorno. Não precisamos repetir os outros dados porque já estavam informados e a memória não tinha sido apagada. Agora sim, apague a memória com FCLX. Exemplo 4. Uma pessoa contrata um empréstimo com outra pessoa, prometendo pagar 500 na data 4 meses depois da concessão, 300 na data 5, 200 na data 6 e 100 na data 12. Esse é o caso de um fluxo de caixa não periódico e com valores não constantes. Considerando a taxa de juros de 1% ao mês, qual o valor inicial do empréstimo? Qual o valor presente do empréstimo? Então, nesse caso, nós temos uma situação em que existem períodos entre as datas em que os fluxos de caixa foram realizados, em que não houve nenhum pagamento, nenhum recebimento. Então, veja bem, os 3 primeiros períodos, 3 primeiros meses entre a data da concessão e o primeiro recebimento da prestação de 500, não houve nenhum movimento. Então, nós vamos informar 0 para os 3 primeiros períodos. Então, vamos informar 0 de fluxo de caixa, 0, GCFJ, 3, GNJ. Os 3 primeiros meses não houve nenhum pagamento de parte do mutuário. 500 foi o valor do fluxo de caixa na data 4, 500 GNJ. Então, os 3 primeiros fluxos de caixa zerados. O quarto, 500. O quinto, na data 5, 300. Então, vou informar 300 GNJ. Na data 6, 200. 200 GNJ. Aí depois, entre as datas 7 e 11, são 5 meses, não houve nenhum movimento. Então, vou fazer 0 GCFJ, 5 GNJ. E na data 12, eu vou informar 100 GNJ, 100 GCFJ. A taxa de juros é 1I, FNPV, 1.043,084 é o valor presente desse empréstimo, dessa aplicação financeira feita pela pessoa que emprestou dinheiro. Ou seja, esse é o valor presente desse fluxo de caixa, dessa série de fluxos de caixa não periódico e não constante. E finalmente, nesse vídeo, tratamos dos fluxos de caixa antecipados. Para os fluxos de caixa antecipados,
nós vamos usar a função gbeg, de begin. Nós ativamos gbeg com G7, função azul da tecla 7. Fluxo de caixa antecipado é aquele fluxo de caixa realizado no início de cada período. Então, o início do período 1 é o final do período 0. O início do período 2 é o final do período 1, e assim sucessivamente. O programa padrão, digamos, da calculadora financeira KP12C é trabalhar com fluxo de caixa padrão, postecipado, ou seja, realizado no fim de cada período. Caso você utilizar um cálculo com fluxo de caixa antecipado, não esqueça de voltar a programá-la para realizar cálculos com fluxo de caixa postecipado. Então, se você usar a função gbeg, depois você volta a fazer gend para que desapareça do seu visor a abreviatura beg, porque se você mantiver, você vai fazer os cálculos com fluxo de caixa antecipado. Um exemplo. Uma pessoa alugou um imóvel em um condomínio cujo valor é 500 por mês. O condomínio é pago adiantado, trata-se, portanto, de um fluxo de caixa antecipado, isto é pago no primeiro dia útil do mês de referência. Considerando uma taxa de juros de mercado de 14% ao ano, suponha a capitalização mensal, se o locatário do imóvel decidisse propor pagar um ano adiantado, qual o valor a propor para pagamento ao condomínio? Então, nós vamos fazer, depois de zerar a memória com FCLX, vamos fazer gbeg, G7, né? gbeg, 500 CHS PMT, informamos o valor mensal a pagar ao condomínio, 14G 12 divide, que é a taxa periódica mensal, 12N, que é o número de períodos, PV, 5.633,69,6089. Vamos de novo. FCLX, mantenha begin no visor, pressione 500 CHS PMT, 14G 12 divide, tecla I, 12N, PV, 5.633,69. Esse é o valor presente dessa série de fluxos de caixa antecipados. Depois deste cálculo, zere a memória com FCLX e pressione G8, Gend, para voltar a fazer os próximos cálculos com fluxo de caixa postecipado.